Mas vamos, irmãos, ao texto da palavra do Senhor. Amados, no último sermão que foi pregado aqui no livro de Eclesiastes, foi o título Conselhos aos que vivem desencantados com a vida. O pregador esboçou algumas coisas que trazem tristezas e ansiedade ao coração daqueles que vivem em desespero. Primeiro, a ansiedade é fruto por não saber reservar-se em Deus, e por esta causa muitos entram em profunda agonia. E neste ponto Salomão trouxe um singelo conselho para nós, que às vezes tem aquele tom retórico, mas é muito profundo e recupera ânimo, e nos leva a descansar. É o fato de que nossas vidas estão nas mãos de Deus. A gente precisa ter essa verdade muito bem clara diante de nós. Tudo vai acontecer conforme Deus quer. Não sabemos se nós seremos amados, se nós seremos odiados. Salomão disse isso. O fato é que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E o observador da vida considerou também que muitos vivem frustrados em não conceber a vida, por achar que a vida é uma mesmice, e pensam sempre, a vida vai se caminhar para o mesmo sentido sempre, e o fim dela sempre será a morte. O conselho que se seguiu foi que olhássemos para o alto, que contemplássemos a grandeza de Deus e pudéssemos saber desfrutar das coisas boas da vida que Ele nos dá debaixo deste sol, para que a gente pudesse contemplar a vida e vivê-la em cada instante, porque de fato a vida acabará, mas nós não podemos viver com esse sentimento mórbido e pessimista. Então, o conselho de Salomão foi também para que a gente não ficasse com esse sentimento fúnebre da vida. Perdão, viu, irmãos? Não podemos deixar que certos efeitos da vida roubem a nosso prazer de viver. E muita pessoa fica assim, desencantado com a vida, e até mesmo as responsabilidades se tornam convergentes para a tristeza, e muitas vezes roubam o prazer da vida de algumas pessoas. Então ele asseverou que é melhor viver como um cão do que estar morto como um leão. Ele disse, é melhor um cão vivo do que um leão morto. E eu mostrei para vocês que esse antigo ditado remete que é melhor viver do que ser apenas uma história aclamada que brevemente se desfaz. E que também porque enquanto nós vivemos, nós temos a oportunidade de consertar as coisas, de erigir novos fundamentos, de derrubar coisas que a gente construiu que não deveria estar ali, enquanto se vive a esperança. Salomão disse isso. É bom viver, mesmo que seja uma vida simples. Este cãozinho que eu mostrei para vocês não era aquele cachorrinho muito bem arrumadinho. É aquele cãozinho mesmo que é o mais simples de todos. Mas então seria a vida mais simples possível. É melhor ter a vida mais simples possível e ainda viver, porque na simplicidade da vida nós podemos construir muitas coisas boas. Nós podemos consertar muita coisa enquanto a gente vive. Então, independente, irmãos, daquilo que nós nos precipitamos na vida por causa da ansiedade, enquanto vivemos e respiramos, podemos ainda reconstruir. Aplicamos isso com relação à vida, no sentido da família, no sentido da igreja, do trabalho, dos relacionamentos interpessoais. A gente pode consertar tudo enquanto nós vivemos. E Salomão concluiu mostrando que devemos dar lugar às dádivas de Deus e devemos aprender bem com o que Ele nos dá. Aí eu disse para vocês, aquele talher bonito que você tem, põe na mesa e usa. Aquela coxa bonita, bota na cama. Não fica entulhando as coisas. A vida não deve ser entulhada com coisas de valor. Valores devem ser usados, devem ser desfrutados.
Eu mostrei para vocês que Deus dá graça e cada um, conforme a sua condição, deve viver e usar o melhor que se pode. Então, aquela boa camisa que você tem, aquela boa calça, aquela boa roupa que você só quer usar em momentos especiais, em um jantar de gala, alguma coisa assim. Não, use, desfrute. Você vive é para usar essas coisas. Aquele perfume francês bonito que você tem, cheiroso, usa ele. Tarcísio me deu um abraço e disse: está cheiroso, pastor. O meu perfume já está acabando já, viu, Tarcísio? Gosta de me ver perfumado e cheiroso, me deu um presente. Então você me dá presente sempre. Mas a gente precisa, filhos e irmãos, amigos, queridos irmãos, desfrutar do bem que Deus nos dá. E muitas vezes a gente se furta disso. A gente se furta dos bens que Deus nos dá, entulhando, achando que a gente vai ter um amanhã mais apropriado. Use agora. O texto nos mostrou que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se teremos outra segunda-feira, se a gente vai ter outra vida e momentos especiais. A gente faz agora. Tem uma música aí no nosso cotidiano, uma música popular brasileira que diz: quem sabe faz a hora. Não espera acontecer, é uma verdade. Quem sabe faz a hora, faz agora, vive agora, sente agora. O poeta que escreveu isso foi muito assertivo. A gente não pode deixar para depois, né? Por isso que aí Salomão vai dizer que a gente não deve viver, ainda no finalzinho ele vai dizer que a gente não deve viver procrastinando as coisas, deixando as coisas para depois, empurrando as coisas com a barriga, sendo muito protocolar. Eu até usei o meu próprio testemunho, que eu preciso muito aprender a me livrar disso, né? Então sempre a gente tem alguma coisa para aprender, sempre a gente tem uma coisa para amadurecer. No sermão de hoje, meus irmãos, eu chamei a nossa reflexão dessa manhã de: no mundo imprevisível, a sabedoria mostra o seu valor. No mundo imprevisível, a sabedoria mostra o seu valor. A gente vai concluir o capítulo 9. Salomão vai mostrar a sua audiência. E nem sempre o que esperamos a gente vai ter em mãos. Nem sempre aquilo que está se desenhando toma a forma como parecia ser. Na parte final, ele vai mostrar a sua audiência que a sabedoria tem o seu lugar. Então, o mundo é imprevisível, mas a sabedoria, a verdadeira sabedoria, tem o seu valor, tem o seu lugar. Vamos ficar de pé e vamos à leitura do texto. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 ao versículo 18. Eclesiastes é uma bênção, né, irmãos? Ele nos encontra em todas as esferas da nossa vida. Nós estamos aqui nesse texto, irmãos. A gente está aqui nesse texto. Verso 11. Vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a, levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou por sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Também disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mais
um pecador, somente um pecador, destrói muitas coisas boas. Irmãos, aqui é um preâmbulo para o que ele vai começar a falar depois no capítulo seguinte. Ele vai parar para falar sobre sabedoria, propriamente dito. Mas é um preâmbulo aqui. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela palavra do Senhor, escrita por Salomão, entregue a nós nessa manhã. Rogamos ao Senhor que nos ilumine, nos dê direção, edifique nossas vidas, Senhor, e faz com que nós encontremos o sentido dessa vida que vivemos cotidiana, temendo ao Senhor e vivendo com sabedoria. Nem sempre, Senhor, a vida responde como nós esperamos, mas a sabedoria do Senhor tem o seu valor e o lugar na vida dos que te temem. É sobre essas coisas que nós te rogamos e nos edifique para a tua glória. Amém. Podem sentar, filhos. Verso 11, é possível destacar que nem sempre a vida reserva resultados que esperamos. A gente está aqui, como eu disse. A gente faz uma programação, a gente tem uma perspectiva, mas nem sempre ela bate lá, né? Nem sempre chega como a gente queria. Ou mesmo às vezes não acontece nada daquilo que a gente estava organizando, preparando. Salomão vai usar algumas imagens aqui, irmãos, e algumas categorias para elucidar a sua audiência sobre esse aspecto imprevisível da vida. A vida é imprevisível mesmo. Né? Ele começa no iniciozinho do texto, aí no verso 11, vamos estar sempre olhando aí para o verso e seguindo o fluxo do que Salomão escreve. Ele diz, vi ainda debaixo do sol. E a gente já está, obviamente, muito familiarizado com essa expressão. A gente sabe que vida debaixo do sol é o nosso cotidiano. É a vida daqueles que temem a Deus, é a vida daqueles que também não temem a Deus. E Salomão é o observador da vida que Deus constituiu. Eu tenho sempre lembrado isso para os irmãos. E Deus não constituiu o fuxiqueiro da vida. Ele constituiu Salomão como o observador da vida para que, com a sabedoria que ele deu, ele pudesse descrever sentidos àqueles que não tinham tanto discernimento, que precisavam de uma sabedoria para colocarem as suas vidas no trilho, no eixo. É muito bom ter Salomão como observador da vida constituído por Deus. A vida debaixo do sol é a vida que você continua vivendo a cada dia. É a vida que você vai levantar amanhã, que você vai acordar bem cedo, escovar seus dentes, tomar o seu café, fazer aquela rotina e sair para o seu trabalho. Essa é a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol também é estarmos aqui, orando, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra. Para nós que somos justos, essa é uma fração da vida debaixo do sol. Porém, irmãos, com obviedade, nem todas as coisas são compatíveis com todos que vivem debaixo do sol. Tem alguma coisa que é incomum a todos, os que temem a Deus e aos que não temem a Deus. E a principal de todas as coisas é que, queira o homem ou não, queira o justo ou não, o ímpio ou não, nós dependemos de Deus. Na vida debaixo do sol, você depende de Deus para que as coisas aconteçam. As coisas não dependem somente de você, foge do seu controle. É Deus que nós dependemos enquanto nós vivemos. Então Salomão ele vai dizer, ele vai observar, põe os olhinhos no texto. Ele vai dizer que não é dos ligeiros o prêmio. A gente lembra aquela música, né? Não é dos fortes a vitória. A gente canta, né? Nem dos que correm melhor. Mas, irmãos, ele faz ele toma aqui alguns exemplos para mostrar na vida cotidiana. O primeiro exemplo que ele lança aqui, observando que não é dos ligeiros o prêmio, a vitória, ele lança a mão da figura do atleta. Nem sempre os atletas vencem o prêmio. Nem sempre aqueles que correm, que fazem esforços nas pistas de atletismo, ou no campo de futebol, nós que gostamos, né, Pedro? Nem sempre a gente vence. Nem sempre o melhor time vence o campeonato. As corridas de carros, nem sempre os melhores ganham. Às vezes acontecem infortúnios terríveis
No dia 1º de maio de 94, a gente perdeu um ícone do automobilismo, o Ayrton Senna, muito habilidoso, multicampeão e promissor para ganhar outros títulos mundiais, mas uma quebra da barra de direção daquela Williams levou o nosso campeão. Ele morreu na curva Tamburello, né? Na curva Tamburello, ali, acho que é Itália, San Marino. Muitos de vocês estavam assistindo aquilo ali. Choraram a morte do nosso campeão. Nem sempre os atletas vencem, irmãos. Nem sempre o alto investimento, o preparo fisiológico, as estratégias, a alimentação, a abnegação, as horas de muitos treinos, muitas vezes as repetições, isso muitas vezes não redunda no prêmio, porque muitas vezes não está no controle. Se fosse assim, era só definirmos e a gente alcançava e pronto. Não é suficiente estas coisas para a vitória. A gente precisa ter consciência disso. A gente viu isso aí nos Jogos Olímpicos, que agora mesmo aconteceu. Uma outra imagem que Salomão vai tomar é a imagem de um guerreiro. Não são dos atletas, não são dos corredores, também não são dos valentes à vitória, ele vai dizer. Nem dos valentes à vitória. A gente tomando aqui, irmãos, o exemplo também ainda da virtude de um desportista, nem sempre o pugilista campeão vai ganhar. Às vezes, aquele que ninguém dava, desfere um golpe e aquele golpe lança o campeão no chão. E ele perde ali o seu cinturão. Nem sempre, irmãos, o mais habilidoso na batalha, na história, foi o campeão. Sempre as histórias mostraram para nós que nem sempre os corajosos venceram. Ter coragem na vida não significa ter vitória em tudo. Você deve ser corajoso. Você tem que encarar a vida com coragem, ser aguerrido para a vida, mas você tem que ter consciência que nem sempre você vencerá todas as coisas. Tem algumas batalhas que você vai precisar perder mesmo para aprender, se preparar melhor. E o texto continua. Um outro exemplo. Nem tão pouco dos sábios. Os sábios aqui são, à luz do que Salomão vem falando para nós, são os sábios deste mundo, de fato. Também Salomão está colocando dentro desse espectro que aqueles que confiam na sabedoria humana tão somente, muitas vezes eles não vencerão. E o fato intrigante aqui é que ele está dizendo que eles não estão vencendo nem o pão. Olha o texto. Nem tão pouco os sábios. Eles não vencem o pão. O que Salomão está dizendo? Que na observação da vida, ele viu que muitos homens sábios em seus conhecimentos, que poderiam estar vivendo muito bem, estavam mendigando. Estavam padecendo literalmente fome. Nem sempre ser sábio à luz deste mundo é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de que se vencerá, ao menos a dignidade, ao menos o pão. É a realidade do dia a dia. A gente vê isso aí. Ele lança a mão de mais um exemplo. Ele diz, nem ainda dos prudentes a riqueza. O exemplo aqui seria a imagem de investidores. Hoje, no mundo que a gente vê, o que mais se seduz isso é investimentos. Você vai numa rede social, você vai no YouTube, aí você vai ver um vídeo lá e o cara lá lhe apresenta logo a oportunidade de mudança de sua vida. Eu vou lhe dar um treinamento de graça, é inteiramente grátis, mas isso vai mudar a sua vida. E aí você fica aqui comigo, é só dar o like aqui, é só dar o clique, é só clicar no Saiba Mais. E você, quantos Saiba Mais você já aplicou? E quantos cursos você já fez? A sua vida já mudou? Tá? Nem dos prudentes a riqueza. Irmãos, nem somente os investimentos. Devem ser cautelosos, sim, mas muitas vezes os investimentos assertivos, ou pessoas que procuram fazer investimentos assertivos, pessoas que procuram ser bem calculistas, consideradas preciosistas, não entro nisso aí não, porque isso aparentemente não vai dar certo, ou procuram ser precavidas. A gente precisa ter todas essas coisas, ser previdentes, nós precisamos nos prevenir, fazer aplicações onde o mercado melhor aponta, investimentos onde nós podemos
ter bons resultados, mas você pode fazer um investimento e da noite para o dia você pode perder tudo. É a vida, é assim. É o carrossel da vida. Aquele investimento que parecia lucrar, de uma hora para outra pode levar a um prejuízo, pode fazer você ir à falência, à bancarrota. Acontece muito isso no dia a dia. Os vetores estão mostrando uma coisa, mas de uma hora para outra não se confirma aquilo. A outra figura que Salomão está mostrando aqui é: nem dos inteligentes o favor. Nem sempre, via de regra, os capacitados, aqueles que se formam, que se capacitam, são aqueles que estão planteando boas posições na vida. Nem sempre essas pessoas alcançam e chegam lá. No mercado profissional a gente vê isso. A gente vê muita gente capacitada, mas fora do mercado. A gente vê muita gente pronta ou que poderia estar em um certo lugar e não está. Talvez você esteja me ouvindo aqui essa manhã e seja um indivíduo assim. Tenha muitas formações, tenha algumas capacitações, mas ainda você não está no lugar onde você gostaria de estar. Isso aborrece, isso te deixa um pouco inquieto, mas nem sempre o preparo vai abrir as portas que a gente quer. É a realidade da vida. E via de regra, o que a gente fala? Mas eu me esforcei tanto, eu me doei tanto, eu fiz tanto, eu investi tanto. E por quê? E por quê? Ô, irmãos, tem horas que a gente não tem resposta mesmo para as coisas. E nessa hora a gente precisa descansar. Se capacitar e se preparar é algo que é importante, você deve fazer. Mas a tua vida está nas mãos de Deus. Ele é que controla o teu futuro, controla o teu destino. Essas coisas estão acontecendo o tempo todo, desde Salomão até agora. E o verso vai dizer a principal razão. No finalzinho do verso ele diz: porém, tudo depende do tempo e do acaso. Todas essas coisas e esses exemplos que ele está mostrando, está nos dizendo que todas as coisas dependem de Deus. No final, tudo depende de Deus, depende de sua soberania, onde Deus nos encaixa a nossa vida com propriedade, onde Ele nos coloca no seu santo tempo para o seu santo propósito. A tua vida foi preparada por Deus para que você viva debaixo do sol o tempo e o plano e o propósito do Senhor. Nada na tua vida, por aparente que seja, está errado. No plano de Deus não está não, irmãos. Deus encaixou a tua vida, Ele fixou a tua vida em o seu tempo soberano, em a sua vontade que dirige os seus passos. Tua vida é governada por Deus. Você não dirige os seus próprios passos. Você tem responsabilidades e você deve se preparar, você deve fazer tudo isso, mas tem que ter a consciência de que, se não for a causa de Deus, a causa divina, aquilo que você tanto quer não vai acontecer. Não vai seguir aquilo. Essa expressão tempo e acaso que Salomão está usando aqui no texto é uma forma paralela no hebraico de dizer que às vezes as coisas não concorrem como a gente quer. Às vezes a ocasião e a experiência ou o evento não é como a gente imaginava que ia chegar. Muitas vezes, e essa expressão também, tempo e acaso, era traduzida para o leitor como sina, como fatalidade. Depende de Deus todas as coisas. Se a gente ganha, se a gente perde. Se a gente tem uma fatalidade, se perdemos alguma coisa, se nós não temos categorias de evitar. Nós não temos categoria de evitar todas as coisas. Então a gente precisa entender que Deus está controlando todas as coisas. No final, Deus está dirigindo pelo seu plano eterno, querido ouvinte, todas as coisas para que em tudo seja cumprido o seu propósito, sejam nas conquistas e sejam nas derrotas também. Então, ele disse, não é dos fortes, dos corredores, dos capacitados, dos sábios, nem sempre a gente consegue ter o benefício desses empreendimentos. Nem sempre a gente vence, nem sempre a gente conquista. Isso depende de Deus. Nem sempre as coisas vão como seguir o fluxo de que nós queremos. No entanto, Deus continua sendo soberano, irmãos. Nem sempre as coisas vão ser como a gente quer. Mas o fato que se torna diante dos nossos olhos é a vontade de Deus. Porque Ele é soberano. Ele não vai mudar a sua soberania para se encaixar aos nossos pensamentos.
Nossa vontade e nossos anseios não vão inclinar Deus a mudar a história que Ele já escreveu, Ele já definiu. E o que Ele definiu é perfeito. O fim que Deus tem para cada um de nós é perfeito. O que precisamos ter em mente quando nós percebemos nossas limitações é o fato de que o que Deus quer, assim será, porque Ele é soberano. Alguém aqui pode mudar a história e a vida? Alguém vai se aventurar ser maior que Deus aqui, nessa manhã, nessa audiência? Pensar que pode se aventurar a isso? Não, irmãos. A vontade santa e perfeita é do nosso Criador. É daquele que estabeleceu as nossas vidas debaixo do sol e já deixou tudo definido. Sim, Deus retira muitas coisas da nossa vida. Algumas coisas você vai precisar perder mesmo. Deus vai retirar algumas coisas da nossa vida, mas Ele vai fazer isso cumprindo o seu propósito eterno para o crescimento e aperfeiçoamento, mesmo que isso traga muita dor para a gente, mas nos amadurecerá, nós nos tornaremos mais maduros na vida. Aquilo que a gente julgava demais, muitas vezes Deus vai ter que tirar. Ele sabe muito bem que aquilo que muitas vezes está consumindo você, de fato não lhe faz bem. Você às vezes não sabe disso, mas Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo e sabe o melhor para mim e para você. Então algumas coisas Ele vai tirar de nós. Outras coisas nós também vamos ganhar. Outras coisas Ele vai nos dar, irmãos. Mas sempre ou tirando ou dando será para que o seu plano eterno se cumpra. A sua soberania seja visível a nós, nas perdas ou nos ganhos. Então, isso também resulta em um crente que é amadurecido, entender que Deus, na sua soberania, faz o que Ele quer. Ele é soberano, nós somos seus servos. Para o nosso aperfeiçoamento é que Ele entrega, é que Ele retira também. E eu me lembro, meus filhos e irmãos, um exemplo do meu testemunho de vida. Eu não sou muito de ficar partilhando essas coisas, mas acho que cabe bem um lugar aqui eu falar para vocês. Um dia eu e Érica, nós desejamos ter um filho e esse menino a gente queria que se chamasse Asaf, e a gente deu o nome a ele e Deus depois deu um filho para a gente, Asaf, mas ele morreu no dia seguinte. Ele nasceu, ele foi 3 quilos e pouquinho, mas no dia seguinte ele morreu. Eu estava no saguão do hospital, porque ele, assim que nasceu, ele mostrou uma dificuldade respiratória. E eu estava no saguão do hospital, esperando o que estava acontecendo. Eu vi a agitação daqueles médicos. Eu entendi, meu filho foi embora. E eu orei tanto. Desse dia que ele nasceu, desde quando eu vi que ele estava mal, eu fui na UTI e vi que era o quadro mais difícil. Mas eu confiava que Deus era poderoso para tirar aquele quadro da vida do meu filho e dar saúde a ele. E orei com toda a fé. E saí dali crendo que Deus ia tirar ele daquela situação. Eu queria ver meu filho correr, eu queria educar, eu queria estar jogando bola com ele, Mas Deus não quis. Não é o que eu quero. É o que Deus quer. Então, foi duro, irmãos. Doeu muito. Não foi fácil superar, eu não superei de bate-pronto, porque somos humanos. Então, às vezes a gente consegue transpor alguma coisa muito rápido, outras coisas é que é um período. Eu tive que esperar esse tempo, o luto, a frustração de não ter, mas sempre confiando que Deus fez a sua vontade. Eu mesmo tive que enterrá-lo, peguei o caixãozinho pequenininho, levei. Eu abri a cova, eu pedi ao coveiro que me deixasse fazer isso. Eu abri a cova, eu fechei a cova, eu botei a cruzinha, eu botei a florezinha em cima. Eu fiz tudo, eu disse, eu vou fazer tudo, Senhor. Eu vou entregar tudo. O Senhor quis, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o teu nome. Irmãos, nem sempre é o que a gente quer. Eu queria que ele estivesse aqui. Deus não quis, está na glória. Deus tirou um filho para o meu amadurecimento. Mas muitas vezes Deus tira para o nosso consolo também.
Então, o filho que ele tomou, ele me consolou entregando depois um Levi. Anos depois, 2 anos depois, Deus deu Levi. E a gente botou o nome Levi, que significa apegado. Eu já estava convicto de tudo que Deus tinha feito, eu já tinha resolvido muito dentro de mim. E tinha horas, irmãos, que quando eu estava trabalhando eu via um menino, eu chorava porque eu dizia, oh meu Deus, podia ser a minha criança. Mas eu superei isso na graça de Deus. Tem horas que Deus tira, irmãos, coisas que a gente acha de grande valor. Um filho. Um filho. E muitas vezes você tem alguma coisa aí que você retém e Deus pode tirar de uma hora para outra. Mas para o crescimento. E se Ele tirar? Se Ele tirar, como é que você vai responder? Nem sempre aquilo que você tem em mãos significa que é o melhor. Se Deus tirar, a ação de Deus é a melhor. Ele tira e depois Ele dá o consolo. Se Ele tirar um filho, Ele pode dar outro. E se Ele não desse também, Ele iria consolar de outra maneira, porque Deus é consolador. Mas o fato aqui, irmãos, é que da vida debaixo do sol a gente tem que viver consciente de nossas categorias, sabendo que Deus é soberano, Ele tira e dá, Ele consola, Ele faz a sua vontade e nós devemos nos curvar a ela e vivê-la. Não nos cabe, irmãos, questionar a soberania de Deus, e sim vivê-la. Entender que tudo que Deus fez na sua vida até aqui, Ele foi assertivo em tudo. Se você adoeceu, se você perdeu alguém por uma enfermidade, não deixe que teu coração machuque você. Tenha a fase do luto, da dor, mas entenda, Deus é soberano e Ele fez tudo perfeitamente. Nem sempre a gente ganha, irmãos. Às vezes a gente perde. Mas Deus, Ele é poderoso para nos ensinar em todas estas coisas. Agora veja aí o verso 12. No verso 12, Salomão realmente vai falar que a vida é imprevisível. Ele diz assim, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com redes traiçoeiras, como os pássaros que se prendem ao laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. A ideia aqui é a seguinte, a imprecisão dos fatos é tão grande, irmãos, que Salomão está comparando a humanidade como aqueles peixes que são capturados no mar. A calamidade e a adversidade pode vir a nós a qualquer momento, é imprevisível. É comum para aqueles peixes estarem naquele ambiente e eles não sabem que hora podem ser capturados naquela rede, eles não sabem o que significa aquelas redes. Os pássaros não sabem o que significa aquele laço que foi colocado ali para caçá-los. Assim também esses animais não esperam o que vai acontecer no dia, eles não fazem a leitura perfeita dessas coisas, eles não entendem perfeitamente essas coisas. Assim somos nós, somos os homens. Quanto ao que nós desconhecemos. E saber que a nossa vulnerabilidade é algo muito presente em nós, irmãos. Sabe quando é que nós somos mais vulneráveis? Quando tudo está indo muito bem. Quando o nosso mar está muito calmo. Ou quando o nosso céu é de brigadeiro. Pegando aqui o exemplo de Salomão. Ele está dizendo peixes e ele está dizendo pássaros, né? Então, quando o mar da nossa vida está muito calmo, as coisas estão caminhando de vento em polpa, calmaria, a gente está fazendo aquele cruzeiro maravilhoso da vida. Pastor, mas nem sempre foi assim. Em algum momento você viveu uma calmaria da tua vida. Essas horas, irmãos, em que o mar da nossa vida está muito calmo, nós podemos nos distrair facilmente. A gente não vê a hora que os pescadores chegam com as redes. A gente não está nem se importando para isso. A gente está iludido com o que está tudo dando certo. A gente pensa que vamos cruzar o mar de ponta a ponta e nada vai acontecer. O tempo pode mudar, irmão. A calamidade pode chegar e levar toda aquela nossa felicidade de uma hora para outra.
Sabe, você pode estar vivendo a sua vida com toda a sua calmaria agora, e um exame de rotina pode mudar essa tua paz. Você sabia disso? Um simples exame de rotina. Porque a vida é imprevisível, irmãos. Mas a gente precisa ter isso em vista. A gente precisa ter isso em mente. O mar pode estar calmo, então é a hora que a gente precisa estar mais atento. É a hora que a gente precisa estar mais orando. Não ficarmos distraídos para não sermos apanhados, despercebidos. Quando o nosso céu é de brigadeiro, o que a gente faz? A gente sai voando por aí, pousando em qualquer lugar. Para a gente não tem limites. O céu está azul, não está fechado, não há negridão, a gente não vê nenhum tipo de dificuldade, a gente está voando. O céu é o limite. Está tudo dando certo, mas a gente pode ser pego aí, nessa distração da vida debaixo do sol. Somos muito fáceis de sermos distraídos quando a vida está soprando, o vento no mar da nossa vida está soprando muito bem, ou os céus do nosso, acima da nossa cabeça, céus de brigadeiro, mas a rotina pode ser quebrada a qualquer momento, irmãos. Por causa da efemeridade da vida, por causa desse fator, a gente não sabe. A gente precisa confiar em Deus. Quando essas horas chegarem, o que nós iremos fazer? Como nós iremos exercitar a fé no dia da calamidade, no dia mau? Jesus disse que cada dia basta o seu mal. Você é crente, mas você pode viver infortúnios na sua vida. E isso não significa que você está sendo punido por Deus. Deus está nos ensinando. Pode ser uma punição em algum momento, em algum instante, alguma instância da vida. E se for, está dentro da soberania de Deus. Mas como vamos reagir nisso? Será que nós seremos como peixes no mar da vida, distraídos o tempo inteiro? Vivendo a vida debaixo do sol, sabendo que essas coisas são passíveis a nós? Será que a gente vai viver como um pássaro, voando à torto e à direito, sem ter a consciência de nossas limitações e de que tudo pode mudar de uma hora para outra? A vida é assim, irmãos. A vida é assim. E se o vento mudar? E se o sol se esconder? A fé deve continuar intacta. A confiança em Deus deve continuar intacta. O mesmo Deus que acalma o mar envia a tempestade. O mesmo Deus que estendeu os céus em sua amplidão, Ele também pode recolhê-lo. E você, como servo de Deus, sabido de que Ele tem poder nas suas mãos para fazer todas essas coisas, você precisa descansar, confiar nele, orar, se preparar, estar pronto e segurar-se nele e se agarrar nele até que Ele, em sua providência, faça mudar todas as coisas. Eu espero que isso para você seja o alento para a tua vida debaixo do sol. Nós estamos aqui, irmãos, nesta vida debaixo do sol, participando das mesmas emoções, cultivando os mesmos sentimentos, muitas vezes, concorrendo muitas coisas, sendo vítima de todas as outras coisas também. Estamos vivendo a vida comum, cotidiana. Nós estamos, sim, debaixo de uma mesma fé, esperando o mesmo Salvador, mas vivemos debaixo do sol as coisas comuns do dia a dia e que nossa realidade pode virar de uma hora para outra. Veja o verso 13. Salomão, ele vai falar a respeito ele está falando a respeito dessa imprevisibilidade da vida, e ele vai mostrar agora que a sabedoria tem o seu valor, tem o seu lugar. Falou dessa questão imprevisível e agora ele vai mostrar, verso 13 em diante, que a sabedoria tem o seu valor. E olha como ele faz isso. Também vi outra contemplação. Este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, e havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou e levantou contra ela grandes baluartes. Aquela cidade não esperava. Uma cidade pequenininha, geralmente não tem muita coisa
que vem atrair um rei poderoso, com um grande exército. O Salomão ele não disse quem é esse rei, ele disse que a cidade é pequenininha, é uma cidade simples, uma cidadezinha que tem poucos moradores. Isso aqui mostra a incapacidade dela de se defender contra este grande rei e seu exército. Mas esse rei foi lá, foi para aquela pequena cidade, alguma coisa o atraiu ali, alguma coisa. Salomão não se ocupou para dizer o que era. E quando ele chegou ali, ele levantou seus baluartes. Todo o grande rei conquistador fazia isso. Chegava às portas dos muros da cidade, montam aqueles baluartes para dizer: eu sou poderoso e eu vou te vencer, não tem jeito. Sitiei a tua cidade e é questão de tempo. A hora e a estratégia para eu entrar e derrubar teus muros, tuas portas e tomar tudo. Quando quem estava dentro da cidade já estava contando os dias de serem arrasados. É o que essa cidadezinha estava vivendo, um perigo iminente, uma destruição iminente. Erigir esses baluartes era comunicar isso. Vocês não têm força suficiente para me vencer. Eu sou poderoso, eu vou entrar, eu vou dominar, eu vou arrasar, vou tomar seus filhos, suas mulheres, o que vocês tiverem aí. Mas o que deixou mais impressionado para Salomão não foi a força bélica do rei, não foi a organização do rei, ou os seus exércitos ali enfileirados. O que deixou aquele sábio assim estarrecido foi o que ele diz aqui no verso 15. Põe os olhinhos no texto. Olha o que deixou ele assim atônito. Encontrou-se nessa cidadezinha pequena, um homem pobre, porém sábio. Tinha um pobrezinho ali dentro, mas muito sábio, que livrou pela sua sabedoria, livrou a cidade pela sua sabedoria. Ele era pobre, mas ele era muito sábio. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Salomão fica estarrecido por essas duas coisas. Primeiro, há um pobrezinho, mas muito sábio. Ele livra a cidade de destruição. Não foram os arqueiros daquele rei que deixou Salomão estarrecido. Foi esse pobrezinho, porém rico. Rico em sabedoria. O que lhe faltava de dinheiro lhe sobrejava de sabedoria. A sabedoria na vida debaixo do sol tem o seu lugar. Aquele homem era um homem distinto. Entretanto, a habilidade que ele possuía em sabedoria livrou aquela cidade, mas ninguém foi capaz de honrá-lo. Ninguém naquela pequenina cidade foi capaz de agradecê-lo. Aquele homem era muitíssimo sábio. Era pobre, mas rico em sabedoria. E ninguém valorizou o ato heróico dele. A gente vê que Salomão reclamou aqui, usando as palavras do pobrezinho: eu não vou fazer nunca mais nada por ninguém. Geralmente a gente falaria isso: eu não vou fazer nada mais por ninguém. Eu fiz aqui, eu coloquei minha cabeça na guilhotina praticamente para livrar essa cidadezinha, mas ninguém se lembrou de mim. Geralmente a gente iria fazer isso, mas lembrem, esse homem é sábio, e um sábio já sabe que na humanidade essas coisas são corriqueiras. Lembra que Salomão disse? Nem sempre. O herói aqui não foi beneficiado em nada, mas ele foi desvalorizado. No mundo que nós vivemos, nem todo mundo vai responder positivamente, irmãos, a atos altruístas. Nem todo mundo vai valorizar o que você faz. Nem todo mundo vai dar resposta às suas ações de sabedoria. O mundo que nós vivemos despreza a sabedoria. Acha que a sabedoria não vale, não tem o seu valor, não tem o seu lugar. O que seria, então, o aprendizado moral para nós nessa historinha que Salomão está contando? Veja o verso 16. Então disse eu, depois de ele ter contemplado isso e ficado assim, admirado, ele disse: eu cheguei à conclusão, melhor é a sabedoria do que a força. Força de quem? Do rei. É melhor ser pobre como aquele homem sábio do que ser poderoso como aquele rei tolo. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos daquele quem governa entre tolos.
Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. A sabedoria tem o seu valor e seu lugar, irmãos. Viver de maneira sábia pode e com certeza promover grandes e inimagináveis livramentos. Viver a vida com sabedoria. Se os nossos corações forem apegados à sabedoria de Deus, Deus sempre irá, a partir desse pressuposto, nos mostrar que não são os nossos músculos, não são as nossas capacidades, um exército. Nós não precisamos de habilidades meramente humanas. O que nós precisamos é da sabedoria que vem de Deus para viver a vida debaixo do sol. Diante das questões emblemáticas que nós vivemos muitas vezes. Coisas difíceis, coisas impossíveis. Aos olhos dos homens, a sabedoria de Deus é que conduz as nossas vidas às vitórias. Você quer vencer na vida? Quer ser mais assertivo? Tenha a sabedoria de Deus. Busque a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus tem o seu devido lugar no seu coração, na sua vida. E pela sabedoria de Deus é que nós somos dóceis, é que usamos bem as nossas palavras com coesão, é que damos bons conselhos e ouvimos bons conselhos. Mais vale a palavra do sábio, o silêncio do sábio, conversando ali com poucas pessoas, do que estar na gritaria de tantos tolos. Ou pessoas que são sábios aos seus próprios corações. É melhor estar em um lugar reduzido, com homens sábios. É melhor bater na casa do pobrezinho e ficar ali beber da sua sabedoria, do que estar com os arrogantes que acham que a sabedoria do mundo pode promover alguma vitória. Não. Em outras palavras, o bom conselho do sábio rei de Salomão aqui nos traz tranquilidade, e nós devemos nos associar àqueles que temem a Deus e que procuram viver com sabedoria. A sabedoria vai realmente sempre lutar contra aqueles que desprezam as leis de Deus e que não querem louvar a Deus. A sabedoria sempre vai lutar em prol da verdade, a sabedoria de Deus. As palavras insensatas deste mundo em que nós vivemos, tão fantasiosas, e que promovem essa ilusão para os homens, a tal nível que eles estão expostos à loucura do mundo, que não conseguem ver diariamente o risco que eles estão correndo. Eles só querem benefícios. As pessoas só querem deste mundo, que querem a sabedoria própria do mundo, elas só querem benefícios e sem medirem as consequências. Só que essas vantagens que elas procuram ter em detrimento de uma coisa e outra, meus irmãos, estão apontando elas para o abismo, está arrastando ela para a perdição. E se não for a misericórdia e a graça de Deus, que se revela assim, porque Deus é misericordioso. E quantos de vocês e eu mesmo fui livre quando no tempo da ignorância por um bom conselho sábio? Se não pela misericórdia de Deus, um bom conselho, um sábio instrução de alguém, tamanha destruição, a gente é livre disso. Muitas vezes a gente não chega a ter nem a consciência de tal livramento que nos ocorreu. A cegueira dessas pessoas é tamanha, irmãos, em um olhar de si mesmo, do seu próprio umbigo, que muitas vezes elas são livres, não percebem, mas partem para uma nova aventura. Aquele espírito aventureiro cego, mas não sabem que muitas vezes essa aventura vai ser uma desventura. Pode ser a última. Pode ser um salto para a morte. Pode ser uma destruição eterna. A tua vida pode estar sitiada, você que está me ouvindo aqui, ou que me acompanha na internet. Tua vida pode estar sitiada. Exércitos de demônios podem estar envoltos à tua vida, querendo lhe tragar. E quem não está asseguro na sabedoria de Deus, que não se rendeu a Cristo, é objeto dessas coisas. A palavra de Deus diz que aquele que teme a Deus, que se entregou a Cristo, o maligno não lhe toca. Mas enquanto você vive esta vida sórdida, longe de Deus, e olhando para o seu próprio umbigo, sem confiar em Deus, sem confiar a sua vida, a sua existência nas mãos de Deus, pode ter por certo que é um exército de demônios querendo tragar a tua vida. Você precisa acordar deste transe, você precisa sair dessa ilusão e você precisa caminhar não para a destruição, mas para a graça de Cristo. Você precisa ouvir o bom conselho de Cristo. Você precisa ouvir o conselho daquele que está acima do sol. Você precisa dar ouvidos a essa mensagem. Você precisa dar atenção ao que Salomão está dizendo. E quem sabe a tua vida hoje seja livre de grande infortúnio. Quem sabe a tua vida não seja destruída, assim como aquela cidadezinha que foi livre.
Talvez essa mensagem seja para você o último, derradeiro conselho para você. Mas é o conselho sábio, porque é a palavra de Deus lhe apontando o destino para a salvação. Talvez você precise agora abandonar o pecado que está te destruindo. Ouça, Salomão disse que um só pecador destrói todas as coisas. Um só pecador, um só pecado, um só ato de pecado pode te levar em destruição eterna. Então, deliberadamente, não viva pecando. Somente um ato de pecado ou somente um pecador pode destruir todas as coisas. Então, assim, você continua vivendo a vida procrastinando no pecado, não adianta muitas vezes bons conselhos. Bons conselhos têm o seu lugar. Mas o que salva é se render à graça de Cristo. É reconhecer que é pecador, é se arrepender, é entender que existe um juízo. Existe um Deus irado que irá aplacar sua ira sobre você caso você não se arrependa. Você precisa arrepender-se dos seus pecados. Você não pode somente vir à igreja, ouvir bons conselhos, ouvir a boa palavra de Deus, mas você não pode deixar de não responder a ela com fé. Você pode colocar tudo a perder. Você pode estar colocando tudo a perder. A sabedoria tem o seu lugar. E debaixo do sol e desta vida imprevisível, o que você precisa é confiar em Deus a sua vida. Você não sabe como a tua vida desenhará novas perspectivas. Você não pode, você tem limitações profundas para isso. Nós temos limitações nesse sentido. O principal de tudo que você precisa é pôr a consciência no lugar e é destruir tudo aquilo que você erigiu tortuosamente e colocar tuas vidas nas mãos de Deus. Ainda há caminho para você. Ainda hoje, as portas da graça estão abertas. As portas de Cristo estão abertas para você. Para que você entre por ela e viva com sabedoria. Que o Senhor Jesus te abençoe. Salve a tua alma. E aos servos santos que acompanham essa mensagem, que estão aqui semanalmente, que Cristo te ensine a viver com sabedoria a cada dia mais. Que Cristo faça que você entenda que você pode acordar amanhã ou não, que você pode continuar a sua rotina da sua vida ou não. Aquilo que você já organizou simetricamente, você já tem tudo certinho apontado no caderno, na tua agenda. Você precisa ter sabedoria porque Deus é soberano e muitas vezes você não vai viver aquilo ali. Não vai chegar naquilo ali. Confie em Deus, irmão. Se apegue cada dia mais ao Senhor. Deus é soberano. Nós somos seus servos. E esperamos sempre viver e cumprir a sua vontade. Amém? Que o Senhor Jesus aplique sua palavra em nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E rogamos a ti que o Senhor dê tempo ao que me ouve de arrepender-se dos seus pecados, de colocar a tua vida, a sua vida, no caminho da graça de Cristo. Ó Senhor, visita esse coração, esse ouvinte, salvando de perdição eterna. Dá a ele, Senhor, ou a esta mulher, ou a este homem, a sabedoria do alto, personificada em Jesus Cristo. Perdoa-lhes os pecados, salvando-os para a vida eterna. Peço a Ti isso, Senhor. Eles deixem de olhar para si e olhem para Cristo. Sejam iluminados. Hoje te pedimos isso, Senhor, encarecidamente.
Também peço a Ti pelos nossos irmãos, a começar de mim, Deus. Ajuda-nos a viver a vida com sabedoria e entender, Senhor, que o céu de brigadeiro pode mudar e a calmaria do mar também pode apresentar dias revoltos. E quando essa hora chegar, Senhor, que estejamos tão somente apegados a Ti, mas amadurecidos para enfrentar as tormentas. Que não venhamos nos distrair, Senhor. Sabidos de que nem sempre todas as coisas que nós queremos acontecerão como queremos. Tu és soberano, o Senhor tira, o Senhor dá, e em tudo isso o Senhor é glorificado. A nossa vida te pertence, Senhor. O Senhor controla o nosso destino, porque o Senhor mesmo escreveu ele. E nós descansamos na Tua vontade, que é soberana e perfeita. Te louvamos, Senhor, por isso. No nome de Cristo. Amém.